Nessa porção semanal, a gente estuda duas partes da Torá, Matot e Masei. Bom, Matot, que é a primeira porção semanal que a gente estuda nessa semana, começa falando sobre discussão de leis de Nedarim, que são promessas, e Shevuot, que são juramentos. A gente vê nos próprios 10 mandamentos que é proibido jurar em nome de Deus em vão. Logo, a gente não jura, a não ser num caso de vida ou morte, porque a gente só deve usar um juramento, ainda mais, colocando o nome de Deus se estivermos numa situação de perigo. Mas existem juramentos da qual o Tribunal Rabínico de Justiça obriga uma pessoa a fazer. Por exemplo, existe uma grande suspeita que tal pessoa roubou. Pessoa A roubou a pessoa B. Então, a princípio, a gente precisa de provas. Se a pessoa B diz e acusa a pessoa B precisa trazer provas. Digamos que trouxe algumas provas, trouxe testemunhas, mas ainda não está 100%. Por outro lado, a pessoa A, que se tornou então o réu, não tem grandes argumentos. O tribunal, chegando então no final daquela sessão, obriga aquele réu a jurar em nome de Deus que ele não roubou. Naquela época, principalmente no Sanhedrin, há mais ou menos 2000 anos atrás, existia um temor a Deus grandioso no mundo, principalmente sobre o povo de Israel. Nessa hora, a pessoa tinha muito medo de jurar em vão. E nesse momento, muitas pessoas caíam, as máscaras caíam, e a pessoa então assumia que pecou. Falava, pessoal, eu quero dizer, eu errei, eu roubei, eu quero devolver, eu estou errado. E a Torá fala, todo aquele que assume o seu erro, a gente se apieda dele. Ele paga o que é necessário, sai em paz e acabou. A gente não fica agora buscando punir a pessoa, porque a própria humilhação já foi o exemplo do que ele não tem que fazer, fora que todas as pessoas ficam sabendo, e aquilo já é uma bela de uma punição. Mas existem situações que a pessoa jurava em vão. E aí, meu amigo, existia duas possibilidades. Ou aquela pessoa realmente estava errada, jurava em vão e recebia um castigo dos céus, como por exemplo uma morte súbita, uma morte trágica, ou no mundo espiritual um grande sofrimento, aí já entra a nossa Kabbalah da parte mística, ou a pessoa, no momento que ia jurar, ele desistia. A nossa Guemará Torá oral diz que quando uma pessoa jurava em nome de Hashem, sendo verdade ou mentira, o mundo estremecia. Espiritualmente falando, a pessoa sentia o mundo estremecendo de um canto do mundo até o outro. E nessa hora, muitas pessoas davam para trás e preferiam assumir. Claro, se a pessoa estava jurando em nome de Deus, falando a verdade, esse era o certo a se fazer. Promessas, Nedarim. É muito comum um judeu falar, olha, eu vou amanhã fazer aquilo que você me pediu, Bli Neder, sem promessa. Por que é comum o judeu ter na ponta da língua essa expressão, sem promessa? Porque quando algo que você se compromete está relacionado a uma boa ação, o mandamento da Torá, e você fala que vai fazer e não faz, é como uma promessa. Promessa não é, eu juro, eu prometo pela minha avó. Essa coisa exagerada que as palavras perderam tanta força que as pessoas juram por qualquer coisa. O que tornar mais dramático, a pessoa vai lá e jura. Não é assim. Se você fala, eu vou fazer, eu estou te garantindo, pode contar comigo que eu vou dar aquela caridade para a pessoa amanhã, R$100, deixa comigo, não precisa ninguém dar, eu que vou dar. E ele vai lá e simplesmente não faz, ele passou por um pecado grave de ter prometido e não ter feito. Ah, mas ele não prometeu, mas ele garantiu. Agora, coisas que você fala que não é um mandamento da Torá e você erra, você errou. É chamado de errado, não é ético, não é bonito o que você fez, mas não entra numa proibição da Torá de ter prometido e não feito. Então, pessoal, é muito comum quando você disser que vai fazer uma boa ação, o mandamento da Torá, eu vou visitar um doente, pode deixar que eu vou amanhã, 3 da tarde em ponto eu estarei lá, de modo categórico,
Ou você vai e simplesmente faz, ou o melhor é você falar bli neder, sem promessa. Por quê? Porque você não controla, muitas vezes, a tua vida. Pode acontecer o que a gente chama de ones, que é uma situação que vai te impedir. Algo que, por força maior, você não conseguiu, pegou um trânsito, e você não chegou na hora que você garantiu. Fala bli neder, fala sem promessa. Por outro lado, existe culturalmente a ideia de que se eu falar sem promessa, eu posso simplesmente não fazer o que eu falei. Porque eu já falei bli neder, eu já disse sem promessa, eu não tenho obrigação. Não é verdade. Existem 2 níveis de obrigação. Primeiro, a obrigação ética. Você deu, você falou. Você disse, vai e faz. Ah, se esqueceu, alguém te lembrou? Acontece, é humano. Mas vai e faz. Existe o segundo nível, que é prometer e não fazer. Qual que é a diferença que a gente entende nesse caso na lei judaica? É quando é uma coisa simples, do dia a dia. Ah, vamos tomar aquele café? Ah, vamos, amanhã lá pela tarde a gente vai. E eu acabo não fazendo? Não é um pecado da Torá, mas é antiético. E existe aquele que é um pecado grave. Eu pode deixar que eu estou te garantindo que eu vou dar aquele almoço para aquela pessoa pobre. Vai ficar na minha conta essa situação. E aí, não só você não dá, como ninguém dá e a pessoa passa fome. Gravíssimo pecado. Pessoal, como é que eu faço se ao longo do ano eu fiz algumas promessas ou simplesmente garanti que faria alguma coisa e não fiz? Existe uma coisa chamada atarat nedarim, anulação de promessa. Quando é uma coisa pashut, uma promessa simples, ou seja, eu ia fazer aquela caridade e não fiz. Não é que a pessoa agora dependia de vida ou morte de mim. Eu ia botar numa caixinha, não botei. Eu pego um judeu acima de 13 anos que cumpre a Torá, sério, ele pode ser o meu juiz, aonde eu vou e falo um texto do livro de reza judaica Sidur, e a pessoa vai lá e anula a minha promessa. Isso é parte do meu arrependimento, obviamente não repetir, mas isso é parte do meu arrependimento. Quando é uma coisa mais grave, eu prometi em público, eu prometi um mandamento que por causa do que eu prometi e não fiz, eu causei um prejuízo. Aí eu preciso de 3 juízes. 3 judeus ortodoxos, homens acima de 13 anos, que tenham bastante sabedoria de Torá, o ideal que seja mais adulto, mais velho, casado, e que essas 3 pessoas vão falar um texto, você, a pessoa, o réu, digamos assim, vai falar um texto também, e vai anular a promessa, para você se arrepender de coração e receber sobre si não voltar a fazer mais. Depois dessa parte toda, a Torá fala que os judeus venceram uma batalha contra os midianitas. Lembrando que moabitas e midianitas estavam tentando frear o povo de Israel chegar na terra prometida. Venceram a batalha, Hashem, Todo-Poderoso, ajudou, e aí chega um momento que eles estão se aproximando de Israel. Os filhos de Reuven, Rubens e Gad chegam para Moisés e falam, olha, a gente prefere herdar a terra ao leste do Rio Jordão, ou seja, leste do Rio Jordão, fora de Israel. Moisés fala, como assim? A gente está 40 anos no deserto, 10 pragas do Egito, toda a Torá que a gente está aqui fazendo. E vocês querem ficar fora de Israel? Os filhos dessas 2 tribos, Reuven e Gad, dizem, os nossos rebanhos são muitos. A gente está com muito poder aquisitivo. Antigamente o gado era o seu apartamento, eram suas terras. E a gente precisa de espaço. E a gente está vendo que ao leste do Rio Jordão é melhor. Extremamente triste. No final das contas, Hashem, Deus fala para Moisés, se eles querem assim, que assim seja. E até a metade de outra tribo entrou nessa história. Metade da tribo de Menasse. Então essas 2 tribos e meias, chamado Shnaim Shvatim Vahetzi, as 2 tribos e meia, Gad inteira, Reuven inteira e metade de Menasshe, ficaram fora de Israel. O Midrash, que é o livro lúdico, que traz um lado mais aprofundado e às vezes metafórico, fala que é por isso que eles foram os primeiros a serem expulsos daquela área ali perto de Israel, quando os babilônios e os romanos destruíram Jerusalém. Porque Hashem, Deus, disse em outras palavras, vocês não se importam mais com o gado de vocês? Mais com o dinheiro de vocês? Então, vão embora primeiro da terra, porque vocês não tiveram carinho devido à terra de Israel. Pessoal, o Midrash mostra aqui que o perigo que existe de quando você dá mais foco à matéria do que à espiritualidade.
Você quer ser independente financeiramente? Que bom. Mas se você quer fazer isso independente da tua vida espiritual, ou melhor, pagando o preço de perder sua espiritualidade, Deus para de abençoar aquela pessoa. E às vezes a pessoa continua ganhando dinheiro. E isso não é mais a bênção, é o castigo daquela pessoa. Então, a gente vê nessa primeira paraxá, a primeira porção desta semana de Matot, o quanto é importante, mesmo que a gente tenha uma vida espiritualizada, nunca deixar a matéria e a parte de ambição subir a nossa cabeça e controlar a nossa vida. É o espiritual que controla o material sempre. Agora, tem a segunda porção da semana. Normalmente, existe só uma porção da Bíblia judaica por semana. Mas, às vezes, para dar tudo certinho ao longo de um ano, dependendo quando você tem porções menores, você junta duas. Falamos de Matot, agora vamos falar de Masei. Masei significa viagens. E, ao todo, houve 42 viagens nessa paraxá. Na verdade, no deserto, desde que o povo de Israel saiu do Egito e se tornou povo judeu, até estarem na margem do Rio Jordão, 42. É interessante que 42 formam um dos nomes sagrados de Hashem, Mab, que é apenas uma abreviação do nome sagrado, que é o nome sagrado que aparece na famosa reza cabalística Ana Bekoa, que dá 42 também. Se você pegar, nós temos 6 fileiras, depois aparece a 7ª do Shabat, onde cada fileira de palavras tem 6 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, próxima fileira. Se você pegar 7 vezes 6, 42. Você, quando reza a Ana Bekoa ou quando escuta ela meditando nas palavras sagradas, você está ativando o nome sagrado de Deus dos 42 letras. E esse nome Mab de 42, número sagrado de Hashem, ele tem muito a ver com essas viagens, com transições de vida, com milagres que Hashem faz na vida de cada um. Ao longo da porção semanal, Deus começa a delinear exatamente todas as fronteiras da terra de Israel. Em seguida, começa a falar sobre os levitas, que eles não vão ter herança da terra, porque a herança deles é o próprio Deus e o tabernáculo e o templo, mas que nas cidades dos levitas vão existir as famosas Ir Miklat, cidades de refúgio. Para que serve? Para quando uma pessoa, sem querer, mata uma outra numa situação totalmente acidental, exemplo que acontece, Deus nos livre hoje em dia, um atropelamento numa rua escura, onde não foi culpa de ninguém, nem da pessoa que foi atropelada, nem quem atropelou, foi uma fatalidade. Essa pessoa que matou sem querer, o tribunal dizia para ir para uma cidade de refúgio, para não haver vingança de sangue. Vingança de sangue é algo que existe muitas vezes, muitas culturas, e muitas vezes um sangue quente do familiar que diz, então vou me vingar daquela pessoa porque ela tirou a vida da minha pessoa amada. E ele ia para a cidade de refúgio, que era uma cidade elevada dos levitas, e ficava lá até quando? 1 ano? 2 anos? Podia ser 1 mês ou 50 anos. Sabe do que dependia? Da morte do sumo sacerdote daquela geração. Se o sumo sacerdote fosse novinho, e vivesse ainda mais 50 anos, era isso que ele ia ficar na cidade de refúgio. Agora, se ele, assim que a pessoa foi para a cidade de refúgio, o sumo sacerdote já estava para morrer, era um dia que ele ia ficar. Por que é assim? Porque a Torá fala que o sumo sacerdote, ele carrega o mérito de responsabilidade do povo judeu. Ele não pega a culpa de ninguém. Mas como ele é um enviado para fazer sacrifícios, ele tem uma conexão com o povo judeu. Se aconteceu fatalidade na geração dele, é porque ele também teve alguma ligação. De novo, ele não é o culpado pela morte, mas ele como um líder espiritual, se ele tivesse mais conectado e o povo dessa forma como consequência também tivesse mais conectado, não teria havido aquilo. Então se espera ele morrer, porque com a morte do sumo sacerdote se expia todo o mal que estava entretido e relacionado a essa fatalidade. Por isso esperava a morte do sumo sacerdote, para a pessoa poder voltar à sua vida normal. Bom, a própria Parashá Masei depois continua falando sobre outras leis ligadas a assassinato, porque aproveita a questão da cidade de refúgio e fala sobre várias leis de assassinato, e termina com o povo de Israel na margem do Rio Jordão. Pessoal, muitos acontecimentos
muita sabedoria que Deus passa para a gente, desde as leis de promessa, das leis sobre fatalidades, refúgio, importância do sumo sacerdote, linhas de Israel, as tribos duas tribos e meia que se importaram mais com a materialidade do que com a herança da terra de Israel, importância dos levitas. Tudo isso que a gente falou nesse vídeo é para mostrar o quanto a nossa Bíblia, a Torá é sagrada e a palavra de Deus, de Hashem, o quanto ela é eterna. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, compartilhar. Se que não é inscrito, se inscreve. Vai Torá, Shabbat Shalom, que achei para você um fim de semana maravilhoso, um Shabbat incrível, com muitos decretos doces, saúde, paz e alegria. Até a próxima.